aí, boa tarde, tudo tranquilo? Aqui é Richard. Tava passando pelo pedágio que eu vi esse caminhão com algumas toras de pinos e vi ali. Esse ali é o melhor valor que a gente consegue pelo metro cúbico do pinos. É quando ele tá vendido em tora, limpo, sem nós. Só que para chegar nessa madeira dessa qualidade é uma série de processos e investimento no momento da produção, tá? Não basta a gente querer plantar ali o pinos e achar que depois de 7 a 10 anos a gente já vai conseguir colher com aquela qualidade de toras e vender nesse valor. Para a gente atingir aquelas toras ali, o que é necessário fazer? Nos 2 primeiros anos tem que ser feito podas laterais para tirar os galhos que estão crescendo lateralmente, que é para evitar a formação de nós. Esse nó de pinho, ele também tem um valor comercial bem alto, mas é mais para tu incinerar, ele tem um cheirinho bom e tudo mais, mas é uma coisa mais estética do que de fato de mercado, é um pouquinho mais difícil de vender. Mas pra gente formar essas toras ali, continuando, nos 2 primeiros anos a gente corta as laterais, desbasta, e tem que cuidar muito com a ponta da planta, com o meristema apical para ela não quebrar, porque senão podem crescer 2 toras ali em cima, vai aumentar a produção de madeira, mas não vai produzir essas toras ali dessa qualidade que a gente tá vendo. Outra coisa, a colheita é um pouquinho mais complicada, a gente pode até fazer com caminhão, só que tem que ser daí com caminhão, trator e tudo mais, só que tem que ser num terreno plano. Num terreno que tem um pouco de aclive, que é o caso daqui de Santa Catarina, que a maioria das terras cultiváveis elas estão em aclive, talvez a gente não consiga trabalhar com uma madeira desse porte ali, desse peso, porque senão a logística de tirar as árvores de cima do morro vai aumentar muito o preço e vai ficar fora do padrão de mercado e a gente não vai conseguir vender. Então aquela parte que a gente está vendo ali do pinos, ele é de 1 metro para cima da raiz até 8 metros. É então que a gente consegue essa tora ali uniforme, na maior densidade, na maior espessura. Ela é muito usada para fazer móveis de lei. Por isso que esses móveis são tão caros, é porque é uma pequena parte do pinos que a gente pode usar para fazer esses móveis de madeira maciça. O resto, as outras partes, toda a galhada, todas as folhas a gente pode picar, pode transformar em serragem e também vender para a indústria de celulose, que também dá um retorno muito bom e a gente consegue aproveitar todas as partes do pinos. Mas se a gente quer conseguir um valor alto para venda, que nos dê bastante custo-benefício, o ideal é a gente deixar crescer ao ponto de tornar essas toras ali. Elas levam mais tempo, tá? O pinos para celulose a gente consegue cortar em 7 anos, essas ali para atingir nessas toras que estão naquele caminhão leva mais ou menos uns 10. Então nem sempre vender a madeira mais cara, vender o melhor preço pelo metro cúbico é o que é mais vantajoso para nossa propriedade. Cada terreno e cada localização de terreno tem uma característica diferente, a gente tem que avaliar o que vai nos dar um melhor custo-benefício. Esse produtor ali, ele pôde deixar cortar nesse tamanho de tora e tudo mais, porque ele deve estar bem localizado, ele tem mão de obra para conseguir fazer a manutenção, ele tem um terreno que permite o crescimento uniforme assim das árvores. Mas a gente tem um terreno um pouco irregular, ou tenha menos dinheiro para investir, ou tenha menos possibilidade de fazer manutenção nos primeiros anos, porque ela acaba sendo um pouco cara, porque a gente precisa de bastante mão de obra, talvez a produção de pinos para madeira, para toras, não seja o mais lucrativo para sua propriedade, daí teria que avaliar cada caso. Então tu já sabe, né? Se ficou com alguma dúvida, tá pensando em plantar ou revender pinos, tá com algum probleminha, pode me chamar no WhatsApp que a gente vai conversando, beleza? Mais um abraço, um bom domingo.